E no nosso vídeo de hoje a gente tem o prazer de conversar com o Dr. Antônio Cury. Ele é oncologista e conversa com a gente a respeito de câncer no pâncreas. Câncer no pâncreas. A gente conversa sobre esse tema, que é muito importante, muito sério, com o Dr. Antônio Cury, que está aqui gentilmente com a gente para conversar a respeito desse assunto. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Eu que agradeço. Doutor, inicialmente, vamos explicar as funções do pâncreas. O que é o pâncreas? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no Portal Doctor. O pâncreas, ele é um órgão que fica, a gente tem a impressão de que ele fica na parte superficial do abdômen, mas normalmente ele é um órgão que fica próximo à coluna, na parte de trás do abdômen, né? Lá no fundo. E ele tem um formato muito parecido com um peixe. Então ele tem uma cabeça, ele tem um corpo e ele tem uma cauda. Dentro da função do pâncreas, o que é importante para a gente entender, ele tem uma função que a gente chama de endócrina, que a maior parte das pessoas conhece porque ele produz insulina, né? Isso controla a glicemia, ele produz glucagon, que é o oposto da insulina, e ele tem uma função exócrina. E aí essa função exócrina é jogar no intestino, o pâncreas tem uma comunicação com o nosso intestino, logo depois do estômago, é jogar nesse intestino um líquido que é digestivo, que se chama amilase e lipase, e esse líquido tem a capacidade de digerir a carne que a gente come, a gordura. Então ele tem essas duas funções basicamente, essa endócrina e essa exócrina na digestão. Doutor, é um órgão efetivamente muito importante dentro da estrutura do nosso corpo. Como é o câncer num órgão tão importante, tão delicado? O câncer de pâncreas a gente pode categorizar como um dos cânceres mais graves do aparelho digestivo ou digestório, como se chama mais recentemente. Porém, a gente tem basicamente dois tipos de tumores de pâncreas. Um tumor que se chama neuroendócrino, que é um tumor que tem um comportamento um pouco menos agressivo e tem um prognóstico muito diferente. E o tumor que é o mais conhecido que as pessoas, quando se fala em câncer de pâncreas, associam, que se chama adenocarcinoma. Esse realmente é um tumor bastante agressivo. A gente pode dividir um pouquinho, vamos falar do primeiro que o senhor referenciou, para a gente poder entender como é que ele funciona, as causas, a característica. Então, o tumor neuroendócrino, ele normalmente é um tumor mais regular, ele não é um tumor tão irregular, ele costuma não dar sintomas, então... Assintomático, quer dizer, você tem e não sabe. É muito raro esse tumor produzir algum hormônio e aí a pessoa ter alguns sintomas como um flush, que é ficar vermelho no rosto, ter diarreia, por causa disso, isso é muito raro. Então, geralmente, esses tumores, eles são achados em exames. As pessoas fazem um ultrassom ou uma tomografia. Geralmente, o ultrassom não é um exame bom para pâncreas, o melhor exame é a tomografia. E aí acaba achando essa lesão. E aí existem 3 graus, né, desse tumor neuroendócrino. O grau 1, que é um pouco mais, vamos dizer assim, menos agressivo, o grau 2 e o grau 3, que é mais agressivo. Mas um tratamento desse tumor, para vocês terem uma ideia, ele é totalmente diferente do adenocarcinoma, que é o tumor que todo mundo conhece, mais grave, né?
esse tumor neuroendócrino, praticamente o tratamento não é baseado em quimioterapia, né? Mas ele é um câncer, quando o senhor fala que ele é menos agressivo, ele pode gerar uma consequência mais grave de óbito e tudo mais, ou ele é um Pode. tumor Não, ele é um tumor maligno. Ele é um tumor maligno com todas as características também de câncer, né? Ele tem um comportamento mais indolente, isso quer dizer, é um comportamento menos agressivo. Mas ele é um tumor maligno, ele dá metástase. Quando ele dá metástase, o local mais frequente é o fígado, né? E alguns pacientes precisam até fazer transplante de fígado para... Também com esse, né? Também com esse. Tem alguma causa específica para ele? A gente não tem uma explicação específica, porque... Pode acontecer qualquer idade? Pode. Ele não está relacionado a hábito de vida, não está relacionado... Genética? Ele tem um fator hereditário, genético, mas é pequeno, muito pequeno comparativamente. Que interessante, né? Ele uma característica difícil de identificar, bem então. Difícil. O sintoma que o senhor falou é vermelhidão? Então, quando esse tumor produz hormônio, que não é frequente, ele pode liberar na circulação esse hormônio e causar algumas coisas, por exemplo, diarreia frequente, ele pode dar aquela sensação de flush que a gente chama, que é a sensação da menopausa, que é um calorão que sobe. É mesmo? Né? Ele realmente tem sintomas atípicos, assim, e não é frequente acontecer isso. A grande maioria dos tumores neuroendócrinos não apresenta sintomas. Né? Ai, que difícil, hein? Às vezes quando vai pegar já está num grau evoluído. Tanto o tumor neuroendócrino quanto o adenocarcinoma, que é o tumor mais agressivo, eles costumam dar sintoma, porque, como eu falei para vocês, o pâncreas ele tem uma cabeça, um corpo e uma cauda. Quando esse tumor pega a cabeça do pâncreas, ele pode ser diagnosticado mais fácil, porque junto da cabeça do pâncreas a gente tem a passagem da bile e tem a passagem desse ducto pancreático, desse líquido. Então, quando esse tumor obstrui a passagem da bile na cabeça do pâncreas, a pessoa pode ficar amarela, né? Aí os sintomas aparecem. E aí você faz o diagnóstico. Com certeza. Vamos falar então do maior vilão, né? Que é esse adenocarcinoma. Como é esse câncer, doutor? Então, infelizmente, ele também é um tumor silencioso, né? Ele costuma dar sintoma da mesma forma que o neuroendócrino, quando ele obstrui a passagem da bile, a pessoa fica com icterícia, que é aquela amarelão na pele, né? Um prurido na pele, muda a cor da urina para uma cor de Coca-Cola e as fezes ficam com uma cor mais para o bege do que para o marrom, né? Quando isso acontece, a gente consegue fazer o diagnóstico mais precoce. Um outro sintoma que o adenocarcinoma pode dar, mas aí já são casos mais avançados, ele pode infiltrar alguns nervos que a gente tem ali perto da coluna, e aí o paciente vai ter uma dor nas costas, tipo uma barra, uma faixa, e esse pode ser um dos sintomas de câncer de pâncreas. Mas é super importante explicar bem, porque assim, um dos sintomas mais frequentes no ser humano é a lombalgia, é a dor lombar, a dor nas costas. Bom o senhor falar isso. A gente está sempre aqui conversando também sobre as dores nas costas, sobre a lombalgia, e não confundir, né, doutor? Não achar que... Porque senão cria um alarme. Exato, né? não é esse... não deve ser... A gente tem que pensar, assim, não é para se assustar de forma alguma com a dor lombar, porque é muito frequente mesmo. Tem uma diferença muito importante que é fácil explicar para o público, que é assim, por exemplo, quando você tem essa dor, tipo uma faixa nas costas, ela geralmente é uma dor em barra mesmo, uma parte no meio das costas, vamos dizer assim. Se você deitar e essa dor melhorar, é porque é a dor lombar, dor da coluna, né? Quando a dor não melhora, mesmo deitado, em repouso, com um travesseiro entre as pernas, aí vale a pena procurar o médico e investigar. Pode acontecer como sintoma, a dor acontecer isoladamente, sem a presença dos outros sintomas agregados, tipo coloração da urina, icterícia, amarelo, não? Essa pergunta é ótima, porque isso só acontece de ficar amarelo, urina e tal, se esse tumor está na cabeça.
Agora, quer dizer, os sintomas são diferentes dependendo da localização do tumor. Isso mesmo, Sheila. Que interessante. Então, se ele está mais para o corpo, ele faz essa dor das costas. Se ele está mais para a cauda, ele praticamente não dá sintoma, porque é muito perto do baço. E às vezes ele vai dar sintoma assim já quando ele já está mais avançado. Ai, que difícil. E é por isso que é importante... as pessoas sempre perguntam, eu devo fazer um exame... A gente chama de screening, quer dizer, tentar fazer um rastreamento em todo mundo fazer exame... Do ponto de vista preventivo, isso, né? Fazer um check-up oncológico. Essa palavra, check-up oncológico, ela não existe. Não existe, né? Isso não é verdade, não existe... Vamos falar de prevenção, então. Doutor, é possível prevenir de alguma forma com hábitos, ou não tem nenhuma relação com hábitos? Porque o senhor falou daquela primeira causa que realmente era difícil de se identificar. Exato. E neste caso, tem influência genética e dá para criar alguma condição de prevenção? Então, o tumor neuroendócrino, como eu falei, ele não tem uma causa específica, né? O adenocarcinoma não, ele pode ter, que é esse tumor mais grave, né? Ele pode ter ele pode ser provocado por alguns hábitos que a gente tem. Ele tem relação principalmente com o etilismo, com o consumo excessivo de álcool, porque o consumo excessivo de álcool pode fazer pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas, e essa pancreatite pode ficar crônica. E pode desenvolver o câncer. Pode desenvolver um câncer em cima. Então, doenças combinadas, como problema de fígado, problemas hepáticos, isso pode ajudar a uma fragilização do órgão? Sem dúvida. Uma outra causa importante uma causa de câncer de pâncreas também são pessoas que têm microcálculos na vesícula biliar, que é um órgão que fica embaixo do fígado, e esses microcálculos ficam migrando, ficam descendo e acabam entupindo o canal do pâncreas e podem desenvolver. É uma das indicações, inclusive, para te retirada da vesícula. Sem dúvida, exato. Existe uma outra causa também importante de falar, que o tabagismo tem uma relação com o câncer de pâncreas, e uma causa que é super importante passar para o público, que pouca gente sabe disso, isso está inclusive no livro do DSM-4, que é um livro que a psiquiatria usa muito, é um livro de condutas. Uma das causas do pâncreas é a depressão. E a do câncer de pâncreas, né? Mas olha, que interessante, né? Bom, a gente está chegando aí também num consenso da qualidade de vida, né? Se você não exagerar no álcool, não exagerar no tabaco, no fumo, se manter saudável, atividade física e a mente, né? Corpo integralmente cuidado do ponto de vista de estresse e de cabeça, né, e de dar toda a parte psicológica e tudo mais. Difícil falar isso no mundo de hoje, um mundo bastante agitado, mas vamos preservar as relações, o respeito, o amor, a informação. Eu acho que assim a gente vai se ajudar, né? Todo mundo de mãos dadas. Doutor, rapidamente sobre a cirurgia. É possível cirurgia nesses casos de tratamento? Não, sem dúvida. Cerca de 30% dos casos que fazem diagnóstico tem aumentado um pouquinho mais porque os tratamentos mudaram, né? A gente tem hoje mais modelos de quimioterapia, de radioterapia. É possível, o tratamento cirúrgico é o que tem a intenção de curar realmente. Então, para curar o câncer de pâncreas, o paciente passa por uma cirurgia. A nossa especialidade é fazer isso sem fazer o corte, fazendo com furinhos, que a gente chama de laparoscopia, ou usando o robô mais moderno, mais recentemente. Então a gente tem usado muito o robô para operar o câncer de pâncreas com bons resultados. Então o tratamento para cura é cirúrgico. Identificação precoce é importante? Super importante. Né? Todo câncer, né, doutor? Importante isso. Ficar atento, né? Todo câncer, quanto mais precoce for o diagnóstico, maior chance de cura. Muito obrigada, viu, pela sua participação, por nos ajudar num tema tão delicado, tão importante. Lembrando a vocês que vamos ter atenção com a saúde, com os bons valores, com a alegria, com o amor, com as relações e enfrentar tudo isso com o conhecimento, que é o trabalho que a gente faz aqui, tentar levar para vocês todas as informações que são importantes
para a melhoria da sua qualidade de vida. E o nosso canal fica por aqui, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e estaremos juntos nos próximos vídeos.